formas, né? Então, assim, não só a gente fala, os princípios sistêmicos a gente aplica em qualquer relação, em qualquer área do direito, em qualquer área da nossa vida, né? Porque essas leis elas estão atuando simultaneamente em todas as situações. E quando a gente fala de atuação do direito do trabalho, imagina o seguinte: o que regem as leis do trabalho? Né? A gente olhava antigamente para as pessoas, para os empregados, como se fossem, porque a lei ela protegia no sentido de olhar para o empregado como sendo uma pessoa menor, como sendo aquele que não tinha, não era autossuficiente, que não conseguia falar por ele, né, aquilo que ele gostaria, como ele gostaria de fazer aquele contrato. Então a gente tinha, antigamente a gente tinha isso, né? Lógico que hoje a gente olha para as leis do trabalho, olha para essas relações, principalmente no sistêmico, com essa lei do dar e tomar, principalmente, com equilíbrio de troca. Então, como estão sendo as relações de troca entre os funcionários, né, entre os empregados e os empregadores? Será que existe realmente equilíbrio? Será que, como eu olho para aquele que me contrata, será que eu olho para ele como sendo o meu patrão ou eu olho para ele como sendo, né, o meu pai, né? Como sendo um parceiro, como sendo um amigo, como eu olho para essas relações? Como também aquele dono de empresa olha para os seus funcionários? Quem são aquelas pessoas que estão trabalhando para ele? Será que elas são amigas? Será que elas são aquelas pessoas que só estão trabalhando ali, só estão a serviço dele e de mais nada? Então, só da gente falar isso, a gente já percebe quantas relações nós podemos ver dentro do trabalho, né? Uhum. E como as empresas são criadas. Qual que é a motivação dessas empresas estarem aí no mercado? Para que fazemos o que fazemos? E como fazemos? Então, podemos pensar as pessoas que estão aí assistindo. Talvez tenham muitos advogados, né? Então, a gente pensa, como é... Olha eu arrumando o cabelo. Como é que o seu escritório de advocacia foi criado? Se você é uma pessoa que trabalha para um outro escritório ou trabalha em uma empresa, o que faz com que você trabalhe nesse lugar? Tem uma música acho que é do Fagner, que ele fala assim: sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre e se mata. Então, o trabalho, ele, assim, para mim, ele dignifica o homem. Né? Porque através do trabalho, nós temos o sustento, nós podemos comprar aquilo que queremos, nós nos realizamos através do trabalho, nós também fazemos com que a vida seja passada adiante de uma certa forma, né? Porque o nosso trabalho também, ele movimenta, ele faz com que a gente coloque, né, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, né? Então, o trabalho é muito importante nesse sentido, né? Exatamente. E é nítido, né, Fabi? Eu também, minha primeira especialização antes de entrar diretamente na área do direito sistêmico e com as famílias, minha pós é em direito do trabalho e trabalhei muito nos primeiros anos de advocacia. E os primeiros 3 anos de advocacia era só o que eu fazia. Eu trabalhava num escritório que não era meu, então o meu posto lá era de advogada trabalhista e família, né? E aí, quando eu saí, eu pude escolher, então, a área que eu comecei a atuar agora mais especificamente, dentro do meu escritório. Mas dentro daquela relação de emprego, eu tinha um lugar que era, então, dentro das relações de trabalho. E hoje eu vejo nitidamente, sabe? Todas as questões que envolvem. Porque, gente, como a Fabi falou, dentro da visão sistêmica, nós trabalhamos através de 3 leis, né? E dentro da relação de trabalho, o equilíbrio, eu acredito que seja uma das mais importantes, mas também a hierarquia, né, Fabi? Porque existem trocas de papéis muito grandes. Esses tempos, hoje eu já trabalho com acompanhamento de empresas na visão sistêmica, né, com a mentoria de líderes, empresas. E esses dias veio uma empresária trazendo uma questão de um empregado que ligou para ele, recebia um valor altíssimo de salário.
E ele não tinha escolaridade suficiente, só que ele estava na empresa há muito tempo. E ele ameaçava sair várias vezes. E toda vez que ele ameaçava sair, eles aumentavam o salário dele. Então ele chegou num ponto em que ele estava ganhando um valor X, que era um valor bem alto para a cidade, assim, para a média de cidade, o nível de escolaridade era completamente fora do normal. E ela me ligou, mas furiosa, dizendo assim: Fulano me ligou, tu acredita? E disse que não tem dinheiro que pague ele ir trabalhar? Ele pediu para ir embora e disse que não vai. E eu não posso aumentar ainda mais, porque se eu aumentar ainda mais, ele vai ganhar mais do que eu. Então, o que aconteceu nessa relação, né? Recebeu demais, ele não tinha paz. E aí eu conversei com ele, liguei para ele, e isso ninguém sabia de ordem, equilíbrio, pertencimento, nada. Então, empregado, empregador. Liguei para ele, perguntei o que estava acontecendo, enfim. E ele me disse assim: eu não tenho paz. Eu não tenho paz, eu fico o tempo inteiro conectado e pensando que eu tenho que dar mais, que eu tenho que render mais, que eu tenho que fazer mais, que eu tenho que fazer mais. E isso me pressiona muito. Ou seja, Sim. aquele dinheiro que ele estava recebendo a mais, ele sabia. Ele sentia que aquilo não era dele. E também, se tinha uma dívida, gerava uma dívida com ele, dele também entregar. Muito maior. E isso fez com que ele ficasse extremamente enfadado da empresa, né? E quisesse sair. Também já vi casos, Fabi, de o casal, o dono da empresa, estar se separando e os homens ficarem brigando com as mulheres dentro da loja. Então, assim, Sim. gente, é muito nítido, né? O quanto os empregados ficam a serviço, né? Literalmente, não só a serviço ali presencial, físico, né? Mas a serviço do sistema que foi criado, né, do sistema dos empregadores. Então, às vezes a gente vê uma demanda trabalhista numa sala de audiência com, assim, o mesmo fervor que uma ação de família, né? Porque Sim. existe aquela frustração, aquela idealização, aquele lugar de pai ou mãe que o empregador ocupou para aquele empregado, a falta do reconhecimento. Então, gente, é muito nítido, assim, como a gente consegue visualizar dentro das relações de trabalho também muito, né, dos emaranhamentos sistêmicos aí que movem, né, as relações de família também. Muito. E muitas empresas são familiares. Sim. E elas tratam seus funcionários, inclusive, como se fossem seus próprios filhos, né? E acreditam que eles têm que fazer aquilo que eles acreditam que é bom. Então, a gente percebe quando você fala do desequilíbrio, quando o funcionário está recebendo muito e ele não consegue entregar, talvez aquele mesmo desequilíbrio que a gente fala, né, dos relacionamentos, né? Então, eu não consigo. Aí ele se sente o quê? Pesado. Qual é a forma dele equilibrar muitas vezes? Indo para o judiciário. Indo embora e entrando no judiciário. Aquele que se sente menor, muitas vezes, aquele funcionário que sente que ou recebeu pouco, ou que a relação empregatícia em que o dono da empresa ficou maior, ele faz o quê? Ele vai no judiciário porque ali ele quer equilibrar essa relação, ele quer mostrar que ele também pode, que ele também tem força. Eu vou procurar os meus direitos, né? Eu vou procurar os É como meus se a pessoa direitos. tivesse sido retirado algo dela, né? Eu vou te mostrar que eu tenho direitos, que eu sou como você. Né? Então, Que eu tenho força, né? Porque muitas vezes, nessa relação, um acaba tirando a força do outro. Né? E imagina o seguinte, a pessoa que está dando muito para o funcionário, começa num caso como esse, em que lugar que ela está se colocando? Ela está se colocando como sócio da empresa, como um superior hierárquico, ou ela está se colocando como um pai? O que faz com que ela queira dar mais para essa pessoa, mais para esse funcionário. nossa, Fabi, e olha só, e aí isso acontecia, tá? A dona da empresa é um casal, tá? Foi ela quem me ligou. Mas ela falava assim, e o meu marido não quer demitir ele, Ana, ele não aceita, eu não sei mais quanto eu dou. E aí eu fui conversar com ela, tanto o marido dela não teve pai, como esse menino não tinha pai. Então, eles começaram juntos a empresa e desde o início, por isso essa elevação salarial tão alta, tão alta, tão alta, e ao mesmo tempo a reivindicação do dono da empresa para que ele fosse filho. Então, você Sim. tem que estar aqui comigo, você não pode me deixar. Né? E isso, a pessoa
não consegue, né? Então, não é só por parte do empregado que surgem as demandas. Na maioria das vezes. Não, das duas partes. E é tão importante que quando que o empregado. Agora eu até me perdi, eu ia falar uma outra coisa, tanta coisa que vem na minha cabeça. Não, é importante assim que a gente perceba essas relações em que a gente está se colocando, às vezes, num outro papel, que é de pai ou de filho, ou de como eu estou olhando para esse funcionário, o que eu quero dele, o que eu espero dele, na verdade. Às vezes, a gente precisa entender que não é como num sistema familiar. Aquele funcionário, ele fica ali durante um tempo, aquela pessoa fica durante o tempo que ela sentir que é o tempo dela e vai embora. Ela sempre vai ter um lugar porque ela fez parte. E é diferente quando a gente olha para o pertencimento dentro das empresas. Tá? Ela fez parte daquele sistema, ok, reconhece isso, mas ela dá lugar para que outra pessoa venha ocupar aquele mesmo cargo. Agora, o que acontece quando nenhum dos dois aceita que isso acontece, que isso precisa acontecer, né? Que ele precisa ir embora? Às vezes aquele cargo não é ocupado por outra pessoa. A gente vê muitas empresas, às vezes eu atendo, as pessoas falam, nossa, eu não sei por que nesse cargo não para ninguém. Mas existe talvez ali uma expectativa, né, daquele empregador de que aquela pessoa que vai entrar deveria ser igual a outra. Ou existe uma mágoa daquele que foi embora de que ele não foi reconhecido o suficiente, então aquela energia fica assim naquele lugar. E aí não conseguem preencher. Até o momento que eles podem olhar para isso e liberar um ao outro. E às vezes aonde que eles vão fazer essa liberação? No judiciário. Só que as partes não entendem que é essa motivação que está por trás. E muitas vezes eles falam, não é o dinheiro que paga. É o reconhecimento, é um olhar, falar assim, puxa, você começou comigo nessa empresa. E você fez essa empresa crescer. E eu agradeço pelo tempo que você ficou aqui. Né? E eu desejo que você fique bem, que você encontre um lugar que seja bom para você. Eu continuo aqui no meu lugar e está tudo bem. Isso prejudica até o empregado, né, Fabi? Porque se ele sai reivindicando ainda, olhando para aquele antigo emprego e dizendo, você deveria ter me dado mais, eu não aceito, né? A gente sempre fala, onde está a sua atenção, está o seu coração. Então, você sai dali e ainda fica com as mãos para trás. Qual é o espaço que você tem de receber algo, né? Então, às vezes, a pessoa sai de uma empresa que trabalhou muitos anos e não consegue mais trabalhar em outro lugar. Né? Ou ela ainda tem uma demanda ali muito dolorosa trabalhista e ela reivindica e ela fica na expectativa daquele dinheiro, né? Daquela honra, porque daquela demonstração de reconhecimento, ainda que seja pelo dinheiro, né? Da espera daquilo, e ela não consegue focar nesse novo trabalho, ela não consegue estar ali, realmente. Isso. Então, gente, interfere muito nas relações de trabalho. E essa expectativa de receber algo, olha, eu também comecei na Justiça do Trabalho e foram muitos anos. E eu via como as pessoas chegavam, sabe? A emoção que elas sentiam. Então, elas olhavam para os donos das empresas e falavam assim, ele tem que pagar o que ele me fez mal. Não que a pessoa... Aí a gente entra também aí nas leis sistêmicas. Claro, houve um prejuízo, ele precisa ser reparado. Mas, às vezes, aquelas pessoas que vão lá reivindicar, elas ficam paradas no tempo. Então, todas as vezes que elas chegavam no escritório, e a gente vê isso nos nossos atendimentos, as pessoas chegam no escritório, elas contam a mesma história, como se estivesse acontecendo naquele momento. E aí vem toda aquela emoção, aquela carga de energia, e elas ficam o quê? Estagnadas, porque a indignação, ela deixa a pessoa sem ação. Quanto mais eu fico indignado contra aquela relação, mais paralisado eu fico. Porque, como você falou, Ana, eu estou olhando para trás, eu não estou olhando para o futuro. E aí eu perco as inúmeras possibilidades de crescimento.
tem uma história que está até no nosso livro de coaching, é bem antiga até. A gente nem conhecia nada de sistêmico, né? E o Gelson também, que é o meu esposo, ele também gosta muito de conversar com os clientes, né? E tinha uma cliente que ela trabalhava numa empresa de limpeza. E ela estava tendo muitos problemas de saúde, né, por causa dos produtos químicos e tudo mais. E ela chegava no escritório, todas as vezes ela chorava, e ela cada vez, né, estava ficando mais doente e depressiva, e ela ficava presa àquela situação daquele processo, e ela não conseguia realmente fazer mais nada. E o Angés começou a conversar com ela. Ela começou a ir no escritório para conversar com a gente, sabe? Acho Ela que queria. trancou. Trancou aí para vocês. Aqui. Oi, Ana. Trancou. Agora. Voltou. E ela ia no escritório para conversar com a gente, né? E para conversar com ele. E ele começou a falar coisas para ela no sentido assim, puxa, você ainda é nova, o que você gostaria de fazer na vida? Né? E aí trazia ela, cada vez que ela ia, para o momento presente, para ela poder olhar para frente também, olhar para o futuro. E foi tão interessante que depois que ela fez, depois do processo, que tudo, né? O processo demorou ainda muito tempo, mas ela começou a sair daquela situação. Ela se tornou uma líder comunitária onde ela morava. Ela começou a fazer projetos sociais e, assim, hoje ela está super bem. Ela tem uma ONG, tem um trabalho, sabe? Uma coisa muito legal. Ela fala, olha, eu agradeço a vocês como advogados, porque naquela situação, vocês também falaram para mim coisas que me influenciaram a buscar outros caminhos, que não ficar presa no processo. Então, assim, o processo durou ainda vários anos, mas para ela foi importante porque ela foi buscar outras possibilidades na vida. Ela foi estudar. Olha que interessante. Ela não tinha a escolaridade. Ela fez supletivo. Ela foi estudar. Ela começou a ajudar as pessoas que estavam na comunidade dela. Isso é lindo. Aí a gente fala o quê? Qual é o papel do profissional, do advogado? É simplesmente entrar com uma ação? Vou lá, faço, ingresso com a ação, vou fazer a cobrança. Sim. Para E mim não você é. também deixa a pessoa esperando, né? Porque quando a gente não tem esse posicionamento, é muito comum ver os advogados falarem assim, ai, a pessoa vai lá e ela fica esperando, ela já faz planos com aquele dinheiro e essa dívida fica em cima do advogado de realmente ter êxito no processo, né? Mas que tipo de atendimento você está fazendo? Você está colocando essa expectativa no seu cliente, você está se colocando nesse lugar de que esqueça o seu empregador, agora eu vou te dar isso, né? Porque se essa pessoa continua naquele lugarzinho de vítima, né? Onde você entra com essa posição de salvação, logo, gente, você pula, né? Desse advogado maravilhoso que vai garantir todos os meus direitos, que vai me deixar rico, né? Para o lugar de agressor que era do empregador antes, né? Então, a gente precisa, né, estabelecer posicionamento com os clientes e falar exatamente isso. Olha, dentro do meu lugar e do seu direito, pode ser que exista uma possibilidade de direito assim. Né? No entanto, isso. E aí você traz todas as regras do jogo, né, Fabi, de como funciona o processo. E trazer essa nova possibilidade para o cliente, para que ele não fique aguardando aquele processo, para que ele não fique ali esperando aquilo. Porque eu não sei, né? O Hellinger nunca falou sobre isso, mas ele fala sobre as heranças, né, Fabi? E com a minha experiência na justiça do trabalho, eu penso que às vezes uma indenização trabalhista, quando ela é feita dessa forma, né, reivindicada nessa posição de compensação, você me deve, eu paraliso a minha vida para esperar isso, ela vira uma maldição equivalente à da herança. Porque a pessoa, gente, ela afunda esperando aquele dinheiro, né? Se ela só tem aquela perspectiva daquilo. E isso, de alguma forma, nós podemos, como profissionais do direito, auxiliá-la.
para que realmente ela tenha um novo, né, um novo olhar, uma nova visão, algo que ultrapasse aquela compensação ali daquele processo. Porque senão ela E vai é, ficar paralisada ali, né, Fabi? é, e não só o cliente, né, Ana? O próprio advogado também paralisa nas suas ações. Tem muitos advogados que também olham para determinados processos, às vezes com valores muito altos, como se aquilo fosse a salvação dele também. E ele também paralisa naquele momento, porque ele não consegue olhar para outras situações. Então, quanto aquilo que a gente faz influencia também no resultado dos processos. Eu sou aquele advogado que realmente eu quero a solução, ou eu sou o advogado que quero. E aí eu vou trazer uma posição minha. Até vou escrever sobre isso. Você é advogado ou você é sócio do seu cliente? A partir do momento que você, na advocacia, no direito do trabalho, a gente tem aí um contrato na maioria das vezes, um contrato de risco. Sim. Então, nós temos 30, cobra-se, né, conforme a tabela, de 20% a 30% com o êxito do processo. Então, tanto o cliente quanto o advogado, eles vão criar o quê? Expectativas a respeito daquele dinheiro. Então, o advogado, naquele momento, ele passa a ser o quê? Ele continua sendo advogado ou ele se torna sócio do cliente naquela ação? Quando ele se torna sócio, ele começa a dizer o que pode e o que não pode ser feito. Então, quando o cliente diz, quero fazer um acordo, o que você faz? Você diz que sim ou você diz que não? Você, enquanto advogado, que é sócio do cliente, você vai dizer, eu não aceito, porque desse valor, 30% é meu. Uhum. E se você fizer isso, você vai estar me prejudicando. Eu deixo de estar no meu lugar de advogado para pensar o quê? No meu próprio benefício e não no benefício do cliente. Então, isso, assim, eu fiz essa dinâmica porque, assim, várias vezes, né, eu pensando a respeito disso. E numa das aulas veio esse questionamento: eu não vou fazer, o meu cliente quer fazer acordo e eu não quero. Né? A pessoa falou para mim, eu falei assim: então, você é advogada dele ou você é sócia dele? Sim. E ela falou assim: eu nunca tinha pensado nisso, mas eu não quero aceitar, porque é um bom dinheiro para mim, isso vai ser importante, vai fazer sentido para minha vida, porque não sei o que. Eu falei: ok, mas quem decide aqui? Você não está dando autonomia para o cliente. E aí o cliente, ele está nas suas mãos. E se esse dinheiro também para o cliente, mesmo que seja menor o valor que ele vai receber, for algo que é bom para a família dele, você está prejudicando uma família em detrimento da sua, da sua expectativa, da sua necessidade. Então, para onde nós estamos olhando enquanto profissionais? Exatamente. E o quanto isso também tranca, né, o processo, né, Fabi? Porque aí, se você vira um sócio e você reivindica, né, ali fica uma energia de troca que não é sua. Né? Claro, nós temos o nosso trabalho, nós fizemos, nós merecemos e é necessário para que exista um equilíbrio de troca entre cliente e advogado. No entanto, se você já olha para o dinheiro do cliente e diz assim, aquele montante X é meu e eu não abro mão, você não está pensando no seu êxito, e sim no que é seu. E aí, daquela forma, o empregador também não consegue, né, Sim, fazer pagar aquilo, achar digno aquele pagamento. Então, há essa sim, necessidade de a gente se colocar realmente no nosso lugar. Né? A Carol sempre falando, vira cúmplice do cliente. E aí, gente, que vira aquela relação de casal mesmo, né? Onde o cliente liga exatamente. para você o tempo inteiro, que vocês começam a brigar, que vira toda aquela função. Então, não tem porquê mais, né? Se posicionar dessa forma dentro da advocacia. Eu acho que é extremamente isso que a gente vê muito, né, Fabi, quando o pessoal chega nos cursos de formação dizendo, eu tô exausto, né? Uhum, A advocacia me deixa cansada. Eu amo advogar, eu gosto do direito, mas eu não sei mais, né? Por quê? Porque o quanto você se emaranha dentro dessas relações, né? O quanto você é sim. de um lugar que não são seus. Então, fica muito pesado, exatamente como a Carol falou ali.
né? Exatamente. Então, assim, a gente olha para as relações de trabalho, nesse momento, né, inclusive, que a gente está vivendo da pandemia, né? É, aquilo que demorou tanto tempo, né, para criar, né, uma lei que demora às vezes tanto tempo para se modificar, a gente modificou, né, está modificando de um dia para o outro, né? Então agora está rapidinho. Mas o quanto também, agora, nesse momento, as pessoas conseguem entender esse equilíbrio, né? Tem aqueles, né, os donos de empresa que entendem esse momento e também não querem dispensar seus funcionários, porque eles entendem que aquilo que ele faz está beneficiando muitas famílias, né? E ao mesmo tempo essas pessoas também precisam receber, como é que eles vão fazer esses acordos? Adianta ir para o judiciário, né, o empregado sair e falar assim, ah, não estou recebendo, mas espera aí, olha o momento que nós estamos vivendo, atual, né? Como também o empregador ele vai conseguir arcar com essas despesas se ele também não está trabalhando, não está recebendo, né? Exatamente. Então, como podemos equilibrar essas relações nesse momento? Olha, É, eu vejo fala. muito essa questão, Fabi, e até orientei uma empresa aqui, tá? É uma grande empresa de montagem de estruturas de feira, né? Eles montam feiras, aquelas feiras grandes, né? Tipo Festa da Uva, Fena Doce, Uhum. aquelas coisas assim. E isso não vai acontecer. Até o final do ano, não vai mais acontecer, porque não pode mais fazer isso, né? Então, logo eles não conseguem montar as feiras, logo eles não recebem dos fabricantes que expõem naquelas feiras, logo tá todo mundo parado. E aí ele falou assim: ah, eu vou diminuir o salário deles e eles não vão aceitar. O que que eu faço? E aí eu falei assim, olha, é uma empresa, né? Os funcionários do administrativo trabalham com eles assim quase 20 anos, são pessoas que estão ali com eles há muito tempo. E eu falei, olha, faz uma reunião e fala para eles exatamente isso, que você tinha contratos até o final do ano, que você não vai ter mais esses contratos, que você reconhece o trabalho deles e que você está vendo e olhando para tudo isso e que de alguma forma a sua vida foi afetada e que você vai ter que tomar essa decisão em conjunto e também dá as possibilidades de solução. Pergunta para essas pessoas como elas, ainda sendo seus empregados, podem ajudar você numa nova estratégia. Uhum. E aí isso causa um equilíbrio, porque o funcionário ele é visto. Uma coisa é Sim. você dentro da sua casa luxuosa, né, da sua realidade, no outro dia o funcionário vai receber e olha o contra-cheque e tá metade. Alguém avisa ele que ele está recebendo meio salário. Outra Exatamente. coisa é um posicionamento do dono da empresa explicando a situação e dizendo eu vejo vocês. E às vezes é só isso Uhum. que o empregado precisa, porque Exatamente. ele pertence àquela empresa, porque ele gosta de trabalhar ali. E esse ruído de comunicação, na maioria das vezes, é grande causa, né, das demandas trabalhistas. A pessoa vai lá e fica indignada, né, Fabi? A indignação. É Não verdade. me reconheceu, né? Vai fazer isso comigo, vai se aproveitar desse momento para diminuir o meu salário. Mas se você explica qual é a realidade, se você traz ela, se você cria esse pertencimento, surgiu até a ideia de fazer um aplicativo para fazer as feiras online. Então, assim, Ah, que bacana. se você dá a possibilidade e joga para o universo essa questão de você reconhecer algo, né? Se você trabalha com a empresa nessa energia, algo volta para você também. Né? Então, é uma postura, e nós, como advogados, a gente pode aconselhar eles também que Também. trabalhem de uma forma mais sistêmica nesse Sim. tempo de pandemia. Né? E também assim, né, Ana, a gente pode fazer, as pessoas falam, ah, então tá, como que a gente aplica isso? Tanto quanto o empresário quanto o funcionário que nos procura, a gente pode mostrar essa visão para ele. Significa, não vai ter processo? Sim, mas talvez eles tenham uma nova consciência a respeito disso, né? De como esse processo vai andar. Talvez esse empresário que chegue no escritório, ele tenha uma repetição de padrão dentro da empresa. E se a gente consegue, talvez, trazer um pouco de consciência para ele, ele também pode modificar as relações de trabalho dentro da empresa dele a partir disso. Então, imagina, a gente atende uma empresa que tem muitas ações, a maioria das ações era de indenização
de indenização moral. As pessoas não iam para o judiciário porque elas estavam buscando algo relativo, por exemplo, vamos dizer, aquilo que não foi pago, mas simplesmente porque o dono da empresa é que causava muitas dificuldades na comunicação, ele não sabia lidar com os funcionários, com os clientes, e as ações dele eram todas nesse sentido. Então, as pessoas iam para lá simplesmente para, além de equilibrar essa relação, queriam mostrar para ele, olha, não é assim que se trata as pessoas. Mas ele não conseguia ver isso. Ele colocava a responsabilidade nos funcionários. Ele falava assim, nenhum funcionário serve para trabalhar. Eu contrato, essas pessoas todas não sabem fazer o trabalho delas. Mas, na verdade, a responsabilidade era de quem? Dele. Empregador. Muitos problemas nas empresas acontecem por causa dos sócios. E aí, a partir dessa visão sistêmica, a gente olha o que acontece dentro dessa sociedade. Como essa empresa foi criada? Com qual objetivo? É um objetivo apenas de ter lucro? É uma empresa que só olha para o dinheiro, para o valor financeiro? É uma empresa que foi criada com o objetivo de sustentar a família? E talvez seja uma empresa que só subsista? Sabe aquela empresa que vende agora para comer à noite, não é isso? Porque tem aí uma consciência, né? Como ela foi criada. É uma empresa que olha só para os funcionários também e não olha para os clientes. Existem muitas dinâmicas dentro das relações de trabalho. E isso é importante. O advogado ou a pessoa que lida aí com consultoria, né, com coaching, com vários tipos de abordagem, se conhece essa visão sistêmica, vai poder trazer maior efetividade para essas empresas e também para os líderes que estão ali, para os funcionários, e também fazer com que essa empresa comece a ter uma engrenagem diferente. Né? Comece a olhar para os seus setores. Eu vejo, às vezes, Ana, as pessoas chegam para fazer coaching e falam assim, Fabi, o problema da minha empresa é aquele setor ali. Nada funciona porque o líder daquele setor ele é muito desorganizado, ele não sabe liderar os funcionários, isso. Mas o quanto aquele setor impacta o restante da empresa? É isso que a gente precisa entender. Pensamento sistêmico é isso. É a gente olhar que existe uma cultura organizacional, existem muitos sistemas atuando ali ao mesmo tempo. A empresa é um organismo vivo, né? E a gente precisa entender o que naquele setor, que é um pequeno sistema dentro da própria empresa, faz com que ele esteja daquele jeito. E o quanto aquele setor impacta todos os outros sistemas daquela empresa. Né? Então, não se trata deste setor, se trata do todo, das partes e do todo. Então, eu imagino o seguinte, se eu digo que o meu setor de vendas é que está com problema, tá? Mas e o meu estoque? Eu tenho o estoque suficiente para poder atender a demanda desses clientes? Porque aí eu olho e falo assim, a minha empresa não está vendendo, não está tendo lucro, os vendedores não estão vendendo, mas o que é que faz com que esses vendedores não estejam vendendo? Será que também é uma deficiência no setor de estoque, de entrega? Né? Eu atendi uma empresa que aqui em São Paulo ela é bem grande. E eles tinham um problema porque foi uma empresa criada lá na década de 70, que depois de um certo tempo ela cresceu muito rápido. E eles tinham alguns líderes que eram os mesmos funcionários daquela época, trabalhando desde quase 25, 30 anos na empresa, que estavam acostumados a uma determinada dinâmica. Não existia computador naquela época. Eles mesmos organizavam o estoque, inclusive de cabeça, né? E quando começaram a vir as tecnologias, começaram a vir outras pessoas, começou a ter muito conflito entre eles.
E uma dificuldade que eles tinham era no setor de estoque. Porque aquele funcionário que estava lá no estoque era o mesmo funcionário de 30 anos atrás. E o dono da empresa, por ter uma relação com essa pessoa, de principalmente de afeto por ela estar ali há tanto tempo, não conseguia nem demitir, e ao mesmo tempo essa pessoa também não aceitava se especializar. Então gerava um conflito muito grande. Então, como a gente faz? Vai para as empresas e trabalha essa consciência, sabe? Essa consciência sistêmica, tanto com os líderes, os sócios, quanto com os funcionários, a equipe que está ali. E aí, quando todos conseguem entender que, puxa, olha, eu acho que eu sou pequeno aqui, mas olha o quanto esse meu lugar impacta nessa empresa inteira. Né? Exatamente. A gente faz alguns exercícios, né, Fabi, quando vai trabalhar isso de relação de empregado-empregador, de equilíbrio, né? Do que se espera, de como se vê. Então, se você tem essa postura sistêmica, você vai conseguir atender o seu cliente e já fazer um mapa, né? Auxiliá-lo de tudo que pode estar acontecendo ali. E sempre é algo dele também, né? Os funcionários, eles estão a serviço da empresa. Eles retratam dinâmicas deles, né? Eu fiz uma constelação com uma líder de uma empresa em Florianópolis, que ela é líder de um time de vendas. E aí ela me ligou assim e falou: eu acho que eu tô com um problema com o meu supervisor, que era sócio dono da empresa. E aí a gente foi olhar para aquilo. O supervisor, aparentemente ótimo, olhava ela com admiração e ainda era uma mensagem bem positiva. E ela olhava para as colaboradoras, em especial duas, com bastante rejeição. Então, assim, aquilo que ela trazia para a equipe dela, ela estava imaginando que estava sendo vista daquela forma também pelos seus maiores. E aí, por consequência, ela também trazia questões pessoais dela para dentro da empresa, da mãe. E as meninas também estavam com problemas com a mãe. Então, assim, virava uma equipe de criança, onde todo mundo ali reclamava da mãe. Né? E olhava para aquele sócio que era o homem como o pai, como se dissesse assim: você não vai vir aqui fazer alguma coisa? Então, gente, era uma dinâmica assim muito, né? Parece algo doido, mas não é. Isso acontece nas empresas, né? Da gente trazer todo aquele campo e aquele sistema familiar e só trocar os personagens dentro dos setores. Então, isso é muito bacana quando o advogado consegue ver isso, né? E também fazer o rompimento, se for o caso, de um contrato de uma forma onde o empregado também se sinta reconhecido. Né? Eu vi que tem algumas perguntas aqui, Fabi, vamos olhar. Tem uma aqui, ó. Um empregador desonesto que perde a ação e sempre recorre. Ao fim do processo, o dinheiro que o empregado vai receber de indenização pode travar a vida dele? Então, bom, pode falar, Fabi, responde. Respondendo? Não, Responde aí, então. Então, quando eu falei que o dinheiro, né, da indenização ou o dinheiro da ação trabalhista pode ser, né, algo que trave a vida, gente, não me sigam nas minhas palavras, como diria Bert Hellinger. O que eu falo, né, gera uma imagem para mim e o que vocês entendem gera outra para vocês. Não estou dizendo que dinheiro trabalhista tranca a vida. Não é isso. Não é isso. Não é isso. É a energia que você coloca em cima disso. Quando você fala, ele é desonesto, ele só recorre. O que ele está querendo comprovar para você ainda com esse recurso? O que ele está querendo mostrar também, né? Ok, ele né? Aconteceu algo lá. Você tem esse direito. Se você tem esse direito, mas ainda assim você vive a sua vida, ótimo. Vai ser algo que vai acrescentar para você. Mas se você fica ali, aquele cara me deve, aquilo ali não é certo, todo santo dia você olha para sua vida e pensa assim: se eu tivesse aquele dinheiro, eu já ganhei esse dinheiro na sentença e ele vai me deixar sem, como se a pessoa ficasse te roubando aquele dinheiro todo santo dia até sair a decisão de segundo grau. Eu vou te dizer, você vai ser roubada sim. Você vai perder dinheiro sim. Porque você pensa tanto nisso que é capaz de você perder dinheiro dentro da sua realidade agora, tá? Então... E perde tempo de vida, né?
Porque a Exatamente. vida não flui. Né, Ana? A vida não flui. Assim, é importante também entender. É uma dinâmica que acontece apenas com essa, porque o empregador também atrai essa relação. Sim, É, é ele que é desonesto? Tá. E o que faz com que eu aceite essa relação também? Para que eu olhe para essa relação. E será que os próximos empregos, ou durante a minha vida, eu não encontro pessoas que são desonestas comigo também? Então, para onde eu estou olhando? Porque tem pessoas que falam assim, gente, eu só arrumo empregos, empregadores que lesam os meus direitos. O que eu estou buscando dessas pessoas? Será que eu estou querendo delas que elas. Estou olhando ainda para os meus pais e estou esperando que eles me deem algo? E aí eu fico buscando nas empresas, nos empresários, que eles façam algo por mim? Então, assim, tem tanto uma dinâmica do empregador quanto do empregado. O dinheiro, como você falou, Nana, vai ser uma herança. Depende de como você vai receber isso também. Tem uma consequência para aquele que não quer pagar e tem uma consequência para aquele que recebe também. O quanto você ficam apegados a essas relações. exatamente. Fabi, teve uma outra pergunta aqui que a moça falou que ela foi. Ó, entrei com uma reclamatória trabalhista para um namorado e terminamos. O contrato de honorários abaixo do que costumo cobrar, porque na época ele pediu. Uma relação jurídica, ação de risco, está muito pesado seguir com isso. Como continuar? Vamos lá, que aí tem vários emaranhados. Primeira coisa, gente, olha, eu já fiz algumas dinâmicas assim, e eu falo, advogar em causa própria, para parente, para amigo, será que dá certo? Você tem que saber muito bem qual é o seu lugar nesta relação. Primeiro, você vai fazer uma relação, você vai fazer uma ação para alguém da sua família, ou para o namorado nesse caso. É claro que do seu lado, enquanto profissional, tem uma intenção de ajuda. Você quer que aquela pessoa ganhe esse processo. Uhum. Você quer fazer um melhor trabalho porque você acredita que vai fazer bem para aquela pessoa. Você também quer ser reconhecido. Então, assim, tem muitas coisas por trás disso. E aí eu quero ajudar. E quando eu quero ajudar, eu coloco o quê? Além de tudo que eu vou fazer, de toda a expectativa, intenção, eu ainda cobro um valor menor. O que eu fiz nessa relação? Eu desequilibrei. Eu saí do meu lugar, eu saí do meu papel. A outra pessoa, e realmente começa a ficar pesado, né? A outra pessoa, talvez, e aí você, não sei, gente, uma possibilidade. Dentro desse, já observando esse sentimento de desequilíbrio, ela vai embora. Aí o relacionamento termina. Será que ele termina só porque aquilo que aconteceu na relação entre os dois, ou porque também teve uma relação ali de trabalho que desequilibrou isso, né? Que fez com que ele se sentisse ainda menor? E o outro que fica com, né, como essa pessoa tá, né? Se sente o quê? Pesado. Agora eu tô com uma carga, eu vou carregar isso. Eu acho que não tem equilíbrio, porque eu ainda vou receber menos, eu cobrei menos por isso. E como é que eu saio? Aí entra uma coisa que é a sua decisão. O que você decide fazer? Se isso já não está fazendo bem, se você sente isso, inclusive no seu corpo, no seu coração, que essa relação está desequilibrada, se você continuar, qual o risco desse processo durar mais tempo, de você ter mais desentendimentos com essa pessoa, e aí isso vai te fazendo mais mal ainda. A que preço você quer continuar essa relação? E talvez você, enquanto advogado, manter esse processo, continuar cuidando dele, é manter um vínculo com essa pessoa. É verdade. Então, a decisão aí depende muito do que você quer. Como seria renunciar não só ao processo, mas renunciar a essa relação. Exatamente. O posto, né? Esse posto, porque nosso local
nosso lugar na família de origem, nosso lugar no mundo. Se eu salvo você no processo, talvez também tenha sido esse local dentro da relação. E aí, olha para os outros lugares. Porque Sim. quando a gente renuncia a um posto, a gente renuncia a ele em todas as áreas da nossa vida. Todas. Né? É a nossa apresentação, né, Fabi? É como eu entro numa relação, é como eu entro na dança. Né? É. Então, E tem uma. Quando eu restabeleço, talvez, o equilíbrio e a ordem, eu também posso. Aí eu também posso restabelecer o vínculo, um vínculo mais respeitoso. Porque nesse momento, enquanto tem um desequilíbrio na relação, tanto na ordem no dar e tomar, o vínculo está sendo prejudicado. Então, às vezes, começam que as discussões, as dificuldades, esses princípios sistêmicos, eles atuam em conjunto. Mas em algum momento, às vezes, a gente precisa sacrificar um para que o outro funcione. Eu estou a serviço do quê? Eu quero o quê? Quero manter esse vínculo ou eu quero manter o equilíbrio e a ordem? Uhum. Então, às vezes, um precisa ser sacrificado. É verdade. Ó, uma questão de ter muita atenção no advogado e não trazer a teoria do empregado hipossuficiente para a relação com o cliente, porque isso não existe nessa relação. Bom, acredito que o departamento... que ela está falando, Fabi, que seria necessário que os departamentos de RH também tivessem essa visão sistêmica. Ah, Seria sim. bem interessante, seria bem bacana. Seria bem interessante. Eu gosto muito, assim, de trabalhar também com a visão sistêmica e também com as análises, vamos dizer, de perfil comportamental, porque não é só uma coisa ou outra, né? É importante a gente entender, será que a pessoa vai para aquele cargo? A gente vai exigir dela que ela seja uma pessoa que tenha, né, vamos dizer, uma dominância alta, né, no sentido de que ela gosta de desafio, ela olha para o resultado, ou eu vou precisar de uma outra pessoa que saiba lidar melhor com pessoas nesse cargo. É importante a gente entender. Então, tem uma coisa que é o perfil, que é algo da personalidade da pessoa, e também tem as questões sistêmicas, como ela lida com essas lideranças na família, qual é o perfil de comportamento. Isso é legal também. Sabe que ali no Instituto, a gente inaugurou o Instituto dia 29 de junho. 29 de junho, é. E dia 4 de julho eu ia ter que ir para Lisboa porque eu tinha mestrado lá. Então, assim, eu tive 5 dias ali, logo pós-inauguração. E tava toda a função, médicos e psicólogos, não sei o que, arrumando toda a estruturação. E, nossa, e o Felipe com documentos, ele é meio assim, porque nessa relação do Instituto, eu que fico com a parte dos documentos. E ele com as pessoas ali. E aí eu pensei assim, preciso de uma secretária para ajudar o Felipe. Foi esse o comando que eu falei. Preciso de uma secretária para ajudar o Felipe com os documentos, né? Com as questões assim. Pois apareceu uma mulher lá, que era assim já conhecida e tal, a gente colocou ela ali. Fabi, ela só fazia os documentos. Ela não atendia as pessoas direito, ela estava sempre braba, sempre mal-humorada, ela só fazia a questão da agenda e as coisas burocráticas dos planos de saúde, só os documentos. E aí, quando eu tomei consciência que eu falei assim, eu preciso de alguém que faça isso, eu falei assim, meu Deus, ela tá a meu serviço. É. Isso que eu disse que eu queria. E foi assim que eu escolhi alguém. Logo depois, ela pediu para sair, com uma seleção bem sistêmica, com várias pessoas, onde a gente fez sem as pessoas saberem uma entrevista ali já dessas questões sistêmicas, trazendo perguntas e tal. E eu consegui achar a Rafinha. Ela é Maravilhosa. ótima. Eu nem Maravilhosa. conheço a Rafinha, mas eu já adoro ela. Porque foi assim, era outra intenção. Né? Eu coloquei o perfil que eu gostaria, o Felipe, o dele, e eu digo, veio a Rafa que somou, assim, ela é como se fosse um pedacinho de nós dois, assim, porque a gente fez isso, utilizou as técnicas sistêmicas na entrevista, como se fosse uma constelação individual na entrevista de seleção. Então, foi uma forma bem diferente de contratação,
E agora, assim, gente, eu não posso, assim, ó, dizer nada. Ela é exatamente aquilo que eu esperava. Porque desde o início, até o card de divulgação de contratação, eu coloquei todas as características que eu queria. Então, ninguém nem mandou o currículo se não tinha aquilo ali. Porque a minha intenção foi muito forte. Eu pensei assim, já que eu achei uma do jeito que eu queria, agora eu vou achar outra. Né? Então, a gente pode, sim, dentro do RH, selecionar, né, como empregadores, também os perfis. E aí fazer essa complementação, né, Fabi? Porque eu acho que Sim. é super válido. O interessante do sistêmico é que tem tantas dinâmicas para a gente olhar, é tanta coisa, sabe? Não dá para a gente dizer assim, é isso. Não. Pode ser isso e mais um tanto de coisas, né? E cada empresa tem uma dinâmica diferente, cada pessoa tem uma dinâmica diferente, e é preciso a gente entender o contexto. Né? Às vezes a gente vem com fórmulas muito prontas e essas fórmulas não resolvem. Uhum. Porque são outras dificuldades. Eu gosto muito de trabalhar também com coaching sistêmico, né, Ana? Porque a gente olha para o futuro, a gente traça metas, traça estratégias, mas de uma forma que eu vou olhar para todo o contexto dessa pessoa. Às vezes ela está ali, eu vou abrir uma nova empresa. Só que ela já teve uma empresa no passado que não deu certo, né? Deu do jeito que tinha que ser, era o jeito que tinha que ser. Mas ela começa a fazer da mesma forma, com o mesmo objetivo, olhando para aquela empresa que perdeu, para aquilo que não deu certo. Essa nova empresa, ela tem possibilidade de dar certo? Tem, se você conseguir olhar de uma forma, né, sistêmica, olhar para aquilo que foi, o que eu fiz aqui. Não se trata só de estratégia, né, estratégia mental só, ou estratégia, né, que a gente coloca no papel. Trata-se também de como eu vou olhar para o meu sistema, de como eu vou me aceitar dentro dessa relação. Porque eu olho para lá e falo assim, eu não consegui, eu fiz tudo errado, eu não mereço. Com esses sentimentos, com tudo isso, eu consigo fazer com que essa nova empresa siga adiante? É mais difícil, né? Exatamente. Talvez ela só vá sobreviver dentro de um mercado. Começa sempre pela gente, né, Fabi? Eu digo que a nossa intenção modifica o campo, né? É como se você atirasse a pedra no lago. Então, o que que você quer ressoar? Né? Nos seus É clientes, verdade. na sua vida, na sua empresa. Fabi, muito obrigada. Estamos aí Ai, nos minutos finais. E, ah, ai, obrigada. Saudade de dar um abraço. também, também. Você sabe que eu adoro estar sempre nas lives com você. Eu falo assim, nossa, é tão gostoso, é tão leve, né? A gente, essa sintonia, nós estamos aqui, estamos distantes, né, em espaço, mas aqui no coração estamos sempre juntas. Ai, Então, gratidão, Ana, gratidão a todos que estavam aí assistindo. Se vocês gostaram, vamos fazer o nosso. Gostaram? Compartilha com os amigos, com os inimigos também, com os donos das empresas, com os empregados, né? é verdade. Compartilha com as pessoas para elas conhecerem um pouquinho dessa visão nossa aqui né, do direito sistêmico e do pensamento sistêmico como um todo. Tá? Nossa, eu vou colocar aqui, Ana, para o pessoal curtir a minha página aí, fabiana.quezada, ou SB Direito Sistêmico, que é da Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico. A gente tem as formações, né, Ana? Inclusive, Ai, essa semana tem verdade. um módulo de formação, o módulo vai ser sobre ordens da ajuda, inclusive. Então, quem quiser ainda se inscrever, pode. A primeira aula está gravada, então a pessoa pode assistir a primeira aula e já entrar para o segundo módulo. Aí em Capão a gente, na verdade, a formação tem 8 módulos, aí em Porto Alegre a gente fez em 6. Fizemos uma readequação agora e assim está fluindo Tá maravilhosamente, né? Tem ótimo. até alunos da turma nova aí que eu vi, o Pedro